Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a um dia muito especial. Estamos fazendo a comemoração de 9 anos da Triever e vamos aproveitar essa ocasião para conversar e ouvir um pouco a dissertação de mestrado de uma das sócias, da Luciene Dias. Quero apresentar aqui à mesa, estamos com Silvina Ramal, que é conselheira e diretora da ABC3, as duas sócias e fundadoras, Joyce Paiva e Luciene Dias. E a ideia aqui hoje é um pouco dividir com vocês os resultados dessa pesquisa que foi feita pela Luciene para validar a metodologia que a Triever já vem utilizando ao longo desses 9 anos. Vai ser uma apresentação, mas todo mundo tem direito a participar e enviar suas perguntas quando quiserem. Vão ter 2 canais, um através do próprio WhatsApp, que o número vocês vão ver na tela, ou pelo próprio chat aqui do Teams. Vocês fiquem à vontade, no final a gente vai abrir para as perguntas e eu vou ler e dividir com as duas sócias as perguntas de vocês. Então eu vou começar chamando Joyce, que vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória da Triever ao longo desses 9 anos. Bom, boa noite a todos, boa noite. Obrigada, Eduardo, você sempre muito gentil, um grande profissional de marketing, um parceiro de muitos anos da Triever. Muitos anos, desde o começo. Desde o começo, conhecemos já há bastante tempo, desde o mundo corporativo, e também representante de empresas familiares, que já trabalhou como gestor em empresas familiares no Rio de Janeiro, né? Grandes empresas familiares, duas grandes oportunidades. Por isso o meu interesse desde sempre no trabalho que vocês vêm fazendo. Exatamente. Então, assim, é um prazer estar aqui. Então, hoje primeiro vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Joyce Paiva, eu sou paulistana, embora muitos não saibam, porque eu sou carioca de coração. Eu acho que talvez eu seja a mais carioca de todas. Tenho 2 filhas. Não vou fazer a minha apresentação muito formal, porque todos podem ver pelo LinkedIn. Vou fazer mais pelos soft skills. Então, sou mãe de 2 filhas, avó de 2 netos lindos e maravilhosos. Minha formação inicial é como bióloga, mas depois logo fui para marketing e administração, onde eu construí a minha carreira ao longo de 25 anos em grandes corporações do mercado financeiro, de serviços e de telecom, onde tive a oportunidade de conhecer minhas sócias da Triever. Mas isso a gente comenta daqui a pouco. Depois que eu saí do mundo corporativo, eu digo que minha vida é dividida entre o mundo corporativo e depois o mundo atual da governança, né? Depois que eu saí do mundo corporativo e decidi que eu não ia mais trabalhar como executiva, eu me dediquei a empresas familiares. Isso há 12 anos, aproximadamente. Primeiro, eu me dediquei a uma empresa da família, para entender um pouco, e foi quando eu entendi que eu poderia devolver aquilo que eu aprendi no mundo corporativo para as empresas familiares. E me dediquei à governança, me formando como conselheira de administração, como conselheira consultiva, fazendo a formação em empresas familiares, fundando, né, a Triever e sendo do grupo idealizadora da ABC3. E aí agora mais sobre a Triever, né? Como nasceu a Triever, como o Eduardo falou, estamos aqui comemorando os 9 anos da Triever, e aí com muito orgulho a gente está comemorando esses 9 anos. A Triever nasceu de um sonho, na verdade de um propósito de 3 executivos que em 2016 vieram do mundo corporativo e tinham o propósito que era contribuir com as empresas familiares. Vamos devolver para as empresas de capital fechado aquilo que nós aprendemos e vamos desenvolver essas empresas. Afinal, a maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares, principalmente de capital fechado. E a gente sabe que pouco se tem desenvolvido academicamente neste setor, né? Então, vamos trabalhar com foco nas empresas familiares. Então, em 2016, já em abril de 2016, nós começamos com uma metodologia própria. Nós criamos uma metodologia
em 2016, formamos, fizemos uma formação, aprimoramos, fizemos diversas formações em governança, em empresas familiares, culminando em 2025 com um time de conselheiros, com um time multidisciplinar, aonde nós temos uma metodologia própria que é inovadora, uma metodologia que foi, ao longo desses 9 anos, aprimorada, aplicada e, vamos dizer, com aprendizado contínuo. Conforme nós fomos aplicando, fomos aprendendo, nós aplicamos junto com os nossos clientes. O grande diferencial está em a gente conseguir trabalhar junto com essas equipes. Talvez diferente, não existe uma fórmula pronta, né? Nós trabalhamos nessas empresas aprendendo e colocando na prática com eles. E aí, a gente vem aí nos 9 anos, e aqui quando a gente olha no gráfico, a gente vê que, num primeiro momento, quando a gente entra nas empresas, a gente vê que existe muito da necessidade de consolidar a gestão, que é o que a gente chama da profissionalização da gestão, no sentido de amadurecer mais a gestão e segmentar a gestão, ou seja, o executivo da governança. Então, entre 2016 e 2019, a nossa metodologia focava muito nesse profissionalismo em gestão. A gente continua trabalhando com o profissionalismo em gestão. Existem empresas, dependendo da maturidade que ela está, a gente precisa fazer com que ela consolide ainda mais, né, esta gestão. E com a formação como conselheiros e em governança, nós passamos por uma governança descomplicada. Sim, é descomplicada porque a gente entende que tem que ser uma governança de uma forma simples, de uma forma na linguagem simples do fundador, na linguagem simples das empresas familiares. A gente entende que a forma fácil de comunicar com essas empresas vai possibilitar que a gente transforme essas empresas, que transforme essas pessoas. E o que a gente vem dizendo é que, ao longo desses 9 anos, a Triever vem transformando empresas familiares com uma metodologia inovadora, colaborativa e que vem se reinventando ao longo dos anos. Né? Então, é essa a nossa história ao longo desses 9 anos. E aí, hoje, a ideia é compartilhar com vocês um pouco mais, porque a gente vê que não basta fazer uma metodologia, a gente entende que daqui para frente a gente tem que continuar estudando, aprendendo. A gente acredita no lifelong learning, ou seja, para continuar neste mercado, precisa investir todos os dias, assim como a gente vai numa academia malhar para ter um corpo sarado, precisamos ter a governança diariamente no nosso dia a dia. E a gente sabe que a governança de empresa de capital fechado é um tema que ainda não é muito explorado, não tem muito tempo de mercado. Então, a gente precisa de projetos autorais, precisa estudar. E é o que a gente tem feito ao longo do tempo. E hoje, a gente vem apresentar, mais do que só o que nós vimos na prática ao longo desses 9 anos, o que a Luciene, que é a nossa sócia, fez nesse último ano de mestrado, que foi apresentar a dissertação dela focada nas empresas familiares. Então, eu chamo a Luciene para apresentar a dissertação dela, da importância da governança na sucessão das primeiras gerações das empresas familiares. Você, por favor, gostaria de apresentar o resultado da sua dissertação. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria só, antes de entrar nesse tema,
Queria só pedir para a gente voltar para falar do número do WhatsApp para o envio de perguntas, porque eu acho que o slide não foi colocado na hora. Então, se puder voltar, tá aí o número do WhatsApp. Então, é o número 97-188-8335. 97-188-8335. Tá? Muito bom. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou voltar e contar um pouco. Primeiro dizer que é uma alegria enorme, depois de 2 anos de muita dedicação, tá aqui para compartilhar os resultados da dissertação de mestrado com esse público, né? Um público que tem interesse no ecossistema da governança das empresas de capital fechado. Que, como a Joyce mesmo colocou, a gente tem muitos colegas hoje que se decepcionam um pouco com o tema da governança das empresas de capital fechado, principalmente as familiares, porque é difícil conquistar um conselho dessas empresas, né? Porque esses conselhos não estão prontos, né, Silviana? A gente fala muito sobre isso. Então, como ela colocou, eu acho que exige um trabalho muito autoral de quem quer realmente contribuir com esse ambiente das empresas familiares. E acho que isso é um pouco do que a Joyce colocou. Então, me apresentando também de forma bastante breve, eu queria chamar a atenção para 2 pontos, né? Primeiro, que tudo quando tem um propósito fica mais fácil na vida, né? Sim. E a minha participação na Triever, na ABC3, em tudo que eu venho fazendo nos últimos 9 anos, tem a ver com um propósito pessoal. Eu sou a 3ª geração de uma família empresária, cuja empresa não passou da 2ª geração, que era minha mãe, por falta de uma boa governança da empresa, uma visão de mais longo prazo. O meu avô, um empreendedor brilhante, não era um bom governante da sua empresa. Enquanto ele esteve vivo, ele teve a grata satisfação de fazer a empresa render frutos. Mas é impressionante que no dia seguinte, quando o fundador se vai, o castelo desmorona, né? Um castelo de areia. Então, quando eu saí do mundo corporativo, pensando bastante em qual era a minha segunda carreira, e segunda carreira tem a ver com propósito, eu entendi que toda a minha história profissional, ela permitia um resgate a essa questão familiar, porque enquanto a empresa de família meio que estava com problemas, como eu estava com uma carreira muito acelerada, eu não dei muita atenção para a família. Então, a criação da Triever, junto com a Joyce, com mais um colega, foi uma tentativa realmente, num primeiro momento, de focar na gestão das empresas familiares, e logo depois a gente evolui para o tema da governança das empresas familiares. Então, o que eu chamo a atenção no meu perfil aqui é exatamente essa questão do propósito e o porquê isso aconteceu. E para todos os colegas que eu tenho a oportunidade de falar um pouco do porquê que para mim deu certo esse negócio, é porque eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma questão pessoal em que você consegue realmente conectar tudo da tua vida para direcionar para uma contribuição maior. Bom, dito isso, eu queria começar a contar que a partir da minha atuação, acho que pode passar, a partir da minha atuação na Triever, atuando primeiro com profissionalismo e gestão e depois já atuando com a governança descomplicada para empresas familiares, com foco muito, entendendo desde sempre que a gente precisava ser muito didático em transmitir para esse dono de empresa o que é governança, porque na maioria dos casos ele nem sabe o que é isso, ele nem sabe para que serve isso. Alguma coisa me deixava inquieta, e a inquietude vinha porque a gente falava de governança, mas a gente via que a maior parte das empresas familiares não passam das primeiras gerações. Daí nasce, vamos dizer assim, uma inquietude que me leva à questão do mestrado. Então, a questão do mestrado, o problema de pesquisa formulado para início do projeto foi como implementar efetivamente boas práticas de governança para contribuir com essas empresas familiares de capital fechado, aumentando as chances de sobrevivência dessas empresas às primeiras sucessões. Bom, dito isso, acho que pode passar. Passou? Aí vem o objetivo geral. Então, como a gente já trabalhava, né, também
A gente tinha um diferencial, porque quando a gente chega na ABC3, a gente já trabalhava com empresas familiares, a gente já tinha uma prática, né, a partir de uma metodologia, como a Joyce comentou, desenvolvida no nível da gestão e que evoluiu para a governança. O objetivo no meu estudo era validar academicamente aquilo que a gente já vinha fazendo na prática. E aí foi assim que eu foquei o objetivo geral do estudo na qualificação acadêmica de uma prática que já vinha sendo desenvolvida para aproximar a governança do fundador da empresa de capital fechado, permitindo aí a sobrevivência dessas empresas à sucessão nas primeiras gerações. Bom, aí entrando no marco teórico da pesquisa, que está no próximo slide, eu pude perceber que nos últimos 50 anos, né, o primeiro tema que eu fui pesquisar é o que é a empresa familiar, né? Afinal de contas, é um conceito que todo mundo fala, mas é difícil tangibilizar. O que é uma empresa familiar? E aí, na pesquisa, eu pude verificar que nos últimos 50 anos, vários autores têm se dedicado ao estudo desse tipo de empresa, né? No final da década de 70, um estudo que é bem relevante para esse cenário é o estudo do Davis e Taguiri, que fala do modelo dos 3 círculos, que é conhecido por muita gente e que explica exatamente a falta de limite claro entre as 3 dimensões, criando muitas complicações na gestão do negócio, na administração do negócio. Depois, esse modelo evolui para uma visão tridimensional do modelo dos 3 círculos, que é desenvolvido por Jersic, e aí vem, nos últimos 50 anos, vários autores falando, e eu vou parar aqui em 22, quando a gente começa a ver autores que falam de cultura organizacional, que é o caso de Shen, se preocupando com o tema da cultura das empresas familiares. E um dado muito relevante que ele traz é que as empresas familiares, na primeira geração, elas têm uma cultura organizacional única, diferente de qualquer outra coisa, em função da influência desse fundador, dos valores do fundador e da família na cultura da empresa. Então, esse é um resumo bem en passant de um capítulo bastante denso. Eu quero pedir desculpa porque a gente quer ser correto aqui com o horário, então não tenho muito tempo para entrar em detalhes, mas eu já deixo aqui de antemão meu contato disponível, quem quiser aprofundar qualquer um dos temas que eu vou passar aqui de forma bem resumida, eu fico bem à disposição para isso, tá bom? Bom, o segundo conceito que eu me aprofundei para estudar afinal de contas, o que é a governança, né? A gente tem escolas de governança, a começar pelo IBGC, o berço da governança, e que nasce muito focado nas empresas de capital aberto. E uma das coisas que faz parte da nossa metodologia e da nossa visão é que a gente precisa beber do berço da governança, mas ele não é suficiente para a governança das empresas de capital fechado. Por uma questão bastante lógica, que é essa questão da cultura ser muito influenciada pelo fundador, né? Tem um colega que respondeu a pesquisa, ele falou uma frase que eu tenho que dizer aqui, mas ele falou: a governança é a negação da centralização do poder. E a primeira geração das empresas familiares é uma total centralização na figura do fundador. E aí vem o grande conflito entre, será que ele quer a governança, ele quer abrir mão da centralização? Como é isso para ele? Então, eu defendo muito que o nosso trabalho, primeiro, é um trabalho de intervenção na cultura. Mas, enfim, vou voltar aqui ao roteiro, eu acho que mais no final a gente vai voltar a esse tema das conclusões. Mas então vou fazer uma pesquisa com relação às escolas de governança, ao conceito da governança, e eu tiro aqui 4 elementos que, para mim, caracterizam o que é a governança, independente se é empresa de capital aberto, se é empresa familiar, se é startup, seja o que for. Em primeiro lugar, ela é sistêmica, né? Ela não pode ser uma ação isolada. Eu vejo muitos colegas dizendo, mas a gente implantou um conselho. Só que o conselho está ali, uma ilha perdida no meio da empresa, e ele não conversa com mais nada na empresa. Então, ela já perde uma característica de ser sistêmica na empresa.
ela busca o equilíbrio entre as partes envolvidas. Então, é óbvio que eu tenho que atender o acionista majoritário, mas eu também tenho que olhar para o colaborador, eu tenho que olhar para o cliente, eu tenho que olhar para os fornecedores, eu tenho que olhar para todos os públicos e trazer a voz desses públicos para a mesa da governança. Ela também atua no direcionamento estratégico para geração de valor a esses públicos e ela foca na sustentabilidade no longo prazo. Então, esses são 4 pilares relevantes que sempre que a gente estiver na dúvida se o que eu estou fazendo nessa empresa é governança ou não, a gente precisa olhar para isso e precisa responder a essas questões. Bom, um terceiro conceito que faz parte do marco teórico da pesquisa e que eu fui pesquisar afinal de contas, o que já existe na literatura de boas práticas de governança para empresas familiares. A gente vai ver que do que está colocado aqui, né, que é o resumo da pesquisa, a maioria das vezes a gente costuma ver a implantação dos fóruns e dos documentos de governança, que é muito a característica da governança formalista das empresas de capital aberto. Mas, olha, existe um outro universo enorme de coisas que precisam ser observadas quando a gente fala da governança para empresas familiares. Então, pensar na capacitação das novas gerações dessa família empresária, no fortalecimento dessa família enquanto família empresária, no planejamento sucessório, em regras claras que ajudem no relacionamento entre membros da família e empresa. Então, qualquer um pode entrar. Como é que é a saída? Então, essas regras precisam ser muito discutidas e regradas no protocolo para que isso não seja depois um fator de risco para a empresa. A profissionalização da gestão, né, como a Joyce falou, ela faz parte do contexto da governança para esse tipo de empresa. E, por último, ali, uma avaliação constante da evolução da governança. Porque a governança nas empresas de capital fechado, esse conceito também não é meu, é da Celint, que também foi uma escola importante na minha formação, mas ela é uma governança construtivista, né? É uma governança gradual, em que ela parte, óbvio, de conceitos básicos de boa governança, mas ela não começa já num modelo ideal. Ela precisa ir dando passos para respeitar a cultura da empresa. Bom, deixa eu tomar um golinho de... A gente começa a falar muito e fica com a boca seca. Um quarto tema que eu me dediquei na pesquisa foi entender um pouco quem é esse profissional de governança, né? E aí eu trouxe aqui também alguns autores que falam. A gente pode ver que a maior parte dos autores que falam sobre o profissional da governança também falam sobre empresas familiares, né? Que é o caso do Benioff e Ward. E vem o Passarella também falando sobre o perfil do conselheiro, que também é bastante importante para a gente concluir, né? E eu trago aqui a minha conclusão a partir de todos esses autores, que trata-se de um profissional, primeiro, com uma sólida experiência ou executiva ou empreendedora. Eu defendo que a empreendedora está valendo. A gente vai lembrar que a Anitta, no conselho lá do Nubank, deu um quiprocó danado, porque nunca foi executiva, mas foi uma empreendedora de muito sucesso, e acredito que realmente exista espaço para o empreendedor de sucesso também contribuir nesse mundo da governança. Como no caso do executivo, só experiência executiva ou empreendedora, ela não é suficiente, mas ela pode ser uma boa base. Somada a ela, ser especialista em governança do sistema da empresa de família. E para ser especialista, é muito estudo, é muita dedicação, é muita preparação para entender a dinâmica desse sistema da empresa de família. Eu chamo a atenção aqui para o generalista em gestão. É muito comum a gente ouvir que a empresa, eu quero um conselheiro especialista em tecnologia ou especialista em inovação. No contexto das empresas de capital fechado familiares, esse conselheiro ele precisa ser generalista em gestão. Por quê? Porque ele precisa ter uma visão do todo da gestão, não para ir a fundo em nenhum dos temas. Eu acho que sempre precisa ir a fundo em algum tema. A gente vai buscar um colega que seja especialista, mas aqui a gente precisa ter uma noção do todo da gestão para poder ajudar no direcionamento do executivo da empresa.
altamente capacitado, eu não tenho dúvida disso e coloco isso com muita ênfase. Me preocupa bastante hoje o que a gente vê dos cursos rápidos, né? Faça um curso de formação de conselheiro rapidinho e saia. É bastante complexo pensar isso, porque exige muita capacitação e, falando em soft skill, muita flexibilidade e muita capacidade de transitar entre dois mundos que são muito diferentes, né? Família e empresa são duas unidades sociais básicas da sociedade, mas com características muito diferentes. E ter a habilidade de transitar entre esses dois mundos, contribuindo realmente com um direcionamento e uma visão estratégica do negócio. E propriedade escutar, também, né? Ai, Saber escutar, ótimo. ter uma escuta ativa, saber escutar e entender, se colocar no lugar do outro, né? Porque não adianta escutar e falar, vou pôr dessa forma. Não dá, eu né? acho que é uma função diplomática, tem uma pouco de persuasão exige. também, né? Você tem que convencer, de uma certa forma, esse fundador que trouxe a empresa do nada para onde ela está hoje, de que ele precisa de um apoio de alguém, né, de ferramentas para perpetuar aquele negócio. Costumo dizer dele. que a gente precisa ser influenciador, né? Precisa Isso, influenciar, porque as coisas só acontecem através das pessoas da empresa, né? E nesse caso específico, eu acho que demanda muito que seja com muito bom senso e muita habilidade relacional, né, com as pessoas, porque não é fácil, né? Alguém mexer aqui no que eu estou, né, na fazendo. sua obra de vida. Na sua obra de Há vida. tanto tempo, quem é que está vindo aqui agora me dizer que não é bem assim, mas que pode ser melhor. Que pode ser melhor. Né? Que Então pode ser diferente. A pessoa tem que estar com a cabeça aberta, e eu acho que o papel da pessoa que está nessa função de introduzir as ferramentas e os benefícios que elas podem, né, vir a trazer, acho que é fundamental mesmo, né? Tem um papel... E por isso que tem muito essa questão de ser um trabalho autoral. Sim. E também no sentido de que quando você começa, você não sabe, você não chega com uma resposta pronta. Não. É esse modelo que eu vou instalar aqui. Sim. Na verdade, é uma cocriação. Cocriação. Uma construção conjunta que precisa ter muito respeito, né, Pelo legado. Pelo legado. Sim. Não, e é o que a gente sempre fala, né? A governança não tem uma receita de bolo. Sim. Cada empresa tem o seu modelo. Todas são legítimas. Todas são corretas. E cada uma pode começar de um jeito. E pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Podem estar mais maduras ou menos maduras, mas tudo bem. E está tudo bem. Né? A questão é a forma de influenciar, como mediar essa situação. O conselheiro tem que saber ouvir, ele tem que ter uma sensibilidade mais do técnica, ele tem uma sensibilidade até para poder intervir nas conversas difíceis, evitar conflitos entre familiares muitas vezes, ou entre e mediar, né? Mediar, ou colocar na né? mesa as conversas difíceis que muitas vezes provocar as conversas. Isso, provocar. Exatamente. Muitas vezes ele é um provocador de algumas coisas que às vezes parece bobo, mas é aquilo que empaca, né? Num grande negócio, a conversa pequena o que não é dito, o que não é dito numa mesa. Numa mesa é o que empaca um grande negócio, né? E o respeito. Porque a gente há de convir que esse fundador, se ele chegou onde ele chegou, ele tem todo o mérito do mundo. Com certeza, né? E assim, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter a visão de onde a gente quer chegar, né? Então, eu diria, o conselheiro nesse tipo de empresa, ele precisa ter a visão de onde a empresa precisa chegar, precisa ter a habilidade de influenciar as lideranças internas para direcionar para esse ponto, e precisa apoiar, porque muitas vezes a liderança não está preparada ainda para esse ponto, né? Então, como apoiar? Aí vem as conversas difíceis que precisam ser provocadas e que faz parte do nosso papel também fazer, né? Sim. Muito bem. Entrando aqui para o quinto tema, então, que faz parte do marco teórico da pesquisa, e esse quinto tema eu coloquei porque uma das pessoas que estava respondendo a pesquisa falou: eu gostaria muito de ver isso no trabalho, então por isso que eu incluí, tá? Quer falar um pouco, então,
sobre as premissas da metodologia da Triever. Afinal de contas, vocês falam tanto da metodologia, o que é isso, né? Então a gente vem tentar traduzir um pouco, né? Até para tangibilizar um pouco, né? Exatamente. Então, aqui falando das premissas, primeiro a gente fala do profissional de governança da empresa que atua na empresa, no sistema da empresa familiar. Então, ele é um conselheiro consultivo? Sim, ele é. Mas ele é um conselheiro consultivo que ele opera no limite entre a função do conselheiro, a função do consultor, algumas vezes em que ele precisa ter alguma experiência maior para orientar num determinado tema, de um mentor e de um coach. Então, acho que a gente transita ali o tempo inteiro entre esses papéis. Mas eu costumo me apresentar o tempo inteiro como conselheira da empresa para não causar confusão, porque na cabeça desses empreendedores, eles são pouco sensíveis para esses temas mais teóricos, né? Então, a gente como conselheiro, é importante a gente saber que o nosso papel, ele varia um pouco entre essas funções. No segundo, é que cabe a nós, enquanto especialistas em governança, conduzir esse processo trabalhando a cultura. Aí vem a questão do que eu colocava. Não adianta a gente chegar, querer implantar um conselho e implantar relatórios bonitos que vão ser lidos e a gente vai dizer se a empresa está bem ou não está bem a partir dos números. O trabalho começa a partir de uma intervenção na cultura para que a cultura esteja preparada para a boa governança. E de forma bem objetiva, se o fundador da empresa não estiver preparado para descentralizar o poder, nada vai acontecer. Você pode implantar o conselho, que o conselho não vai evoluir, não vai perpetuar. Ele pode dar o ok no processo de Sim. instalação do conselho, mas de fato não vai funcionar. Não, acaba que ele, sem querer, ele é um sabotador. Sim. Sem querer. E é muito involuntário. Né? Eu falei que não ia dar certo. Mas ele acaba... E é por isso, e aí ao longo desses 9 anos da metodologia, o engajamento desse fundador é fundamental. Então, o início, que é o diagnóstico, quando a gente começa, se o fundador não está engajado, é o que a gente brinca, entre aspas, se ele não compra a ideia, se ele não compra que é para fazer, que é o momento, não adianta, porque inconscientemente ele vai sabotar. Não é por mal, é porque é maior do que ele. Ele, na verdade, ele contratou, ele quer, mas ele diz para si mesmo que quer, ele quer, mas no fundo ele está se desafiando, falando, mas aí chega a hora da reunião, ele fala, mas apareceu um compromisso, não posso. Exatamente. E aí ainda vem uma outra questão, né? Porque quando você trabalha com ele, lembra que a gente falou lá atrás, a cultura da empresa está muito influenciada por ele. Então a cultura da empresa é de centralização. As pessoas esperam que ele defina as coisas. Por isso é que tem que se fazer esse trabalho na cultura para que funcione. Então, o que a gente costuma fazer? Fazer um trabalho com o fundador para deixar muito claro para ele que a descentralização do poder é bom para ele, é bom para o negócio dele. Sim. E não vai desmerecer o papel dele. Então, a gente costuma criar um papel de mais relevância para ele no conselho. Descentralizar o poder criando um comitê executivo onde vai atuar e preparar as pessoas do comitê executivo para começar a tomar decisão de forma estruturada, responsável e etc. Então, é realmente um trabalho de intervenção na cultura, né? Então, esse é o segundo ponto. Ele mostrar que ele tem um outro papel relevante, que não é da decisão do executivo, mas sim como se fosse um mentor estratégico a partir de agora, de um guardião da estratégia, não como um executivo, né? Como membro do conselho. Exatamente. Não necessariamente como presidente do conselho. Não necessariamente. Não necessariamente, mas na maioria das vezes eles querem, tá? E assim, é uma questão de respeito, né? Neste primeiro momento, sim. Lógico. E aí o que a gente costuma fazer que dá muito certo. Tudo bem, você quer ser o presidente? Então, a gente vai te mostrar o que precisa fazer o presidente. Então, a gente gera com ele responsabilidades do presidente do conselho. Então, na primeira reunião, ele finge que não leu. Na segunda, a gente lembra. Na terceira... Aí tem uns que realmente se interessam pelo tema e aí vão estudar, vão se aprofundar e evoluem.
Tem outros que ignoram completamente a gente, vão seguir fazendo o que eles querem, mas a gente vai continuar dando feedback, tá, Silvina? Isso não quer dizer que a gente vai aceitar. É o papel, né? A empresa é dele. Se ele quiser fazer, ele vai continuar fazendo. Mas eu vou continuar dizendo sempre para ele que... lembra da avaliação ao final? Isso está na nossa metodologia. Ao final de cada ano, a gente avalia o conselho. E quando ele é presidente do conselho, ele é avaliado como presidente do conselho. E aí ele faz com isso o que ele quiser. Então tem uns que depois das avaliações falam assim, então pensando bem, você não quer ser a presidente do conselho agora? Tudo bem, podemos inverter os papéis. E outros realmente vão buscar cursos, vão se desenvolver e é muito bom, né? Então por isso que a gente fala, é transformar pessoas para transformar empresas, né? E esse processo todo é muito particular da empresa de capital fechado, né? Da empresa de capital fechado, não, exatamente. Não é bem típico da empresa de dono, tá? Sim. Porque tem empresa de capital fechado que quando ela já tem um investidor por trás, já tem uma outra pegada de outra governança. dinâmica. Isso aqui é empresa de dinâmica. dono ainda na primeira geração. Só tá? explicando que eu faço essas perguntas porque eu não sou do universo de perfeito. governança. Acho ótimo. Não, você pode ter muita gente aqui também. Mas, de fato, o meu interesse não é de um profissional bacana. Da área. Embora você tenha trabalhado e você tenha vivido... E vivi muito já. Eu ouço vocês falando e vejo muitas situações, porque as duas empresas né? estavam passando por momentos parecidos, né? O sucessor original já tinha saído, eram os dois filhos que tocavam, e o outro ainda não estava, mas então, vamos a gente lá, vivia nessa então, história. Olha o tempo. Bom, o terceiro, né, a governança ela deve ser priorizada desde a primeira geração. Isso a gente não tem dúvida que se a gente não começa isso na primeira geração, a gente perde muito do que esse fundador pode contribuir. Afinal de contas, a empresa chegou aqui por ele, né? E quando a gente consegue fazer junto com ele, a transição é muito mais fácil do que quando a gente chega em empresa em que o fundador não está mais presente. O desafio da sucessão da primeira para essa segunda geração é criar um novo modelo de liderança para a empresa, em que a gente costuma dizer não é mais uma liderança meramente empreendedora, como a maioria desses fundadores são, é uma liderança que pensa com uma cabeça mais estratégica, é uma liderança que olha mais para a gestão, né? Então, uma mudança no perfil da liderança, e aí, mais uma vez, a gente está falando de intervenção na cultura, né? E a sucessão da primeira para a segunda geração, ela precisa contar com o patrocínio desse fundador, porque senão, já comentamos, ele é sabotado, né? Também precisa contar com o engajamento do sucessor e com o apoio de um profissional independente que possa especialista, que possa contribuir com essa transição. Falando ainda da metodologia da Triever e finalizando o marco teórico, a gente divide a nossa metodologia em 4 grandes etapas, que se a gente olhar aqui, a gente está falando de um PDCA, né, de um modelo básico. Você pode explicar? Pode mudar? Está falando de um PDCA aqui, que são as 4 grandes etapas. Mudou? Não, ainda não. Aí, seria planejamento? Então, a gente começa com diagnóstico, né? Então, no diagnóstico, a gente faz um diagnóstico em profundidade, entendendo realmente a cultura da empresa, a cultura da família, os valores dessa família empresária. A partir desse diagnóstico, a gente parte para uma segunda etapa, em que a gente gosta de chamar de pactuação, onde é elaborado em modelo colaborativo com as lideranças da empresa e da família, um plano que parte de onde a empresa está hoje, né, das características da sua cultura, para onde a gente quer ir. Então, a gente constrói um plano em conjunto com as lideranças, pactua esse plano, por quê? Porque a implantação do plano depende deles, a gente não faz a implantação. Então, é muito importante essa fase de engajamento das lideranças com o que precisa ser feito, principalmente nas mudanças da cultura organizacional. A partir daí vem a fase de implantação, e aí na fase de implantação a gente já começa a introduzir os fóruns e os documentos da governança aos poucos, né, em modelo aí adaptativo, para que a empresa vá entendendo e aprendendo os benefícios de uma agenda, de uma ata, de um regimento interno e na criação de fóruns, e tudo isso pensando em descentralizar o poder e em separar as dimensões
questões da empresa, da família e da propriedade. E por último, né, a última etapa, que é a avaliação. Então, a cada ciclo, a gente faz uma avaliação formal, junto com as lideranças, de como está indo o conselho, como está indo o presidente do conselho, os membros independentes, e é uma avaliação que gera muito conhecimento e aprendizado do que a gente precisa melhorar para o próximo ciclo. Por isso que eu costumo dizer que é um PDCA. E a gente entrou aqui com um case de sucesso, porque a gente ficou muito feliz de ter conseguido passar. Geralmente a gente fica, esse projeto é um projeto de longo prazo, a gente fica em torno de 3 anos num cliente para conseguir ter um conselho um pouco mais estruturado, né? E a gente conseguiu já num cliente deixar o conselho implantado e abrir vagas de cadeira para novos conselheiros chegando no mercado. Então, a gente pode dizer realmente que essa metodologia nos deixou bastante felizes, né, com o que a gente viu, né, no mercado. Entrando no tema da pesquisa propriamente dito, então, falando da pesquisa, a pesquisa trabalhou com um método qualitativo, né? Foram 3 questionários de pesquisa, um dedicado para os fundadores, um para os sucessores e um para especialistas de governança. E eu entendi que com esses 3 personagens eu teria uma representatividade boa dos agentes de governança relevantes para essa primeira fase da empresa. Então, os objetivos da pesquisa era avaliar a eficácia da metodologia e mapear os ofensores e as principais recomendações desses públicos. Aqui a gente traz resultados da pesquisa falando da amostra, dando continuidade aqui. A gente teve 31 respondentes, né, no próximo slide. Tivemos 31 respondentes, sendo 18 especialistas em governança, 13 clientes da Triever, sendo 7 fundadores e 6 sucessores. E quando a gente olha um pouco aqui o perfil desses representantes, desses respondentes, a gente pode concluir que é uma amostra bastante sólida a nível de experiência, né? Visto que a maioria dos fundadores está há mais de 30 anos e já ocupa posições em conselho, os sucessores com uma média de 10 anos em posições executivas da empresa de família e os especialistas atuando há mais de 5 anos em conselhos consultivos e com experiência em implantação de conselho. No próximo slide, a gente fala, né, a primeira pergunta da pesquisa, e que eu trago aqui o resultado, era quais são, na sua visão, quais são os maiores ofensores à evolução da governança durante a primeira geração das empresas familiares. E eu trouxe aqui só os 3 principais, vamos dizer assim, os que apareceram com mais frequência na visão dos 3 públicos, né? Então, o primeiro, que foi relevante para todos os públicos, né, com mais de 50%, que é a dificuldade de alinhamento entre os membros da família, quer dizer, é um fator que está antes da empresa, né? Por isso que quando a gente entra na empresa e vai para o conselho, às vezes a coisa não anda. Por quê? Porque lá atrás, antes, a família não tem um alinhamento com relação ao direcionamento. Os 2, o segundo e o terceiro, eles não aparecem para os 3 públicos, mas eles aparecem para 2 dos públicos, né? Falta de entendimento dos benefícios da governança para o negócio, ele aparece tanto para o sucessor quanto para o especialista. E o terceiro, que é a dificuldade do fundador em compartilhar o processo decisório, que aparece pelo próprio fundador. Ele mesmo admite que ele tem essa dificuldade. E é real, né? Ele aprendeu a fazer um negócio, era ele com ele mesmo. Como é que agora eu tenho que compartilhar com tanta gente, né? E também para os especialistas. E o que eu chamo a atenção aqui é que os 3 maiores ofensores, eles apontam para uma oportunidade que está lá na dimensão da família. Então, o que eu reforço é a importância realmente, quando a gente entra nessa empresa, não ficar limitado só em olhar números e performance do negócio, mas olhar para o tema da família também. Bom, em seguida, a gente começa a avaliar a efetividade da metodologia da Triever
E a primeira avaliação que eu trago aqui é um índice que eu chamei do índice de concordância com as premissas. Então, lembra que lá atrás a gente falou das 5 premissas? Então, aqui está a avaliação. Essa avaliação foi feita só por especialistas, ela não foi feita por fundadores e sucessores, porque exigia um pouco mais de racionalidade, conhecimento técnico, né? Então, o índice de concordância com as premissas, a nota média é de 90%, todas as premissas com nota superior a 70% em concordância dos especialistas. A premissa que teve a menor, que foi 72%, ela era aquela que dizia que a sucessão da primeira para a segunda geração, ela traduz uma mudança no estilo de liderança para uma liderança mais estratégica. Alguns colegas colocam que desde a primeira geração já pode existir uma dimensão estratégica. É verdade, já pode, é que pela nossa experiência isso não é comum nesse tipo de empresa de dono, em que ele tem muito mais uma cabeça empreendedora do que uma cabeça estratégica, no sentido de ter um plano estratégico, ter uma visão de longo prazo, de ter um orçamento, alguma coisa mais estruturada, tá? O segundo ponto também, ainda medindo a efetividade da metodologia, foi uma avaliação do que eu chamo de subetapas da metodologia. Então, lembra das 4 etapas, né? Do diagnóstico, da pactuação, da implantação e da avaliação? Para cada uma dessas etapas tem subetapas. E a gente submeteu para todos os públicos uma avaliação do nível de importância dessas subetapas. E, de novo, o nível de importância teve uma nota média de 9,2, onde todos tiveram notas próximas a 9, e entre os públicos também a nota variou entre 9,2 e 9,3, sendo a nota do fundador a maior. Então, é mais um dado que reforça de que nós estamos num caminho bom, né? No sentido da metodologia proposta. O próximo também, ainda falando da efetividade da metodologia, era uma pergunta que a gente fazia para uma autoavaliação dos clientes, tanto fundadores quanto sucessores, como é que ele avaliava, como é que ele se avaliava a nível de conhecimento e de engajamento com o tema da governança antes e depois do trabalho. E chamou a atenção a expressão da evolução percebida por eles, tanto a nível de conhecimento quanto a nível de engajamento, né? Então, o conhecimento crescendo em média 57% e o engajamento crescendo em média 34%. Então, todos eles giram, eles saem de nota em torno de 4 e 5 e vão para notas em torno de 7 e 8, quando eles se avaliam antes e depois do trabalho. E para concluir, né, olhando essas 3 métricas, a gente pode concluir que numa visão, né, multifacetada, olhando várias dimensões, olhando vários públicos, a metodologia parece realmente aproximar o tema da governança da primeira geração da empresa de capital fechado, favorecendo essa possibilidade da gente dar esse segmento, engajar o fundador, e a gente acredita que com isso a sucessão da primeira para a segunda geração será mais fácil, porque ela terá uma governança mais robusta, contribuindo com essa sucessão. Recomendações, né, entrando já na parte final aí do estudo, a gente tem recomendações feitas aí por cada um dos públicos, né, tanto pelo sucessor, quanto especialista, quanto pelo fundador. Como a gente está com o tempo no laço, eu vou direto para as conclusões, que está no próximo slide, e que eu trago aqui um resumo um pouco do que os 4 falam, mas recomendações principais. Então, a governança ela precisa ser gradual, respeitando a cultura e incluindo a família. Precisa haver uma definição clara de papéis e responsabilidades e uma colaboração intergeracional, né? Já foi o tempo em que a gente dizia, tira o pessoal mais velho e bota a garotada. Não, vamos botar as 2 gerações conversando para criar uma direção futura mais sólida e que aprenda também com quem trouxe a empresa até aqui. Capacitação contínua dos agentes envolvidos, então o nosso papel aí de mentor e de educador, e uma transição segura dessa liderança, com equilíbrio entre o passado e o futuro, o legado, a inovação e etc. Em resumo, eu posso chegar nas conclusões
resumindo que, a partir dos objetivos da pesquisa, né, entendimento dos ofensores, avaliação da eficácia da metodologia e entendendo as recomendações, eu chego a uma conclusão no estudo que a governança durante a primeira geração das empresas familiares de capital fechado, ela precisa estar sustentada em 4 pilares, né, que são a personalização, a evolução, a adaptação e a educação. Então, isso precisa fazer parte da atenção especial do conselheiro que for atuar nesse tipo de empresa com a primeira geração. E para finalizar, eu trago aqui a resposta ao problema de pesquisa, né? Afinal de contas, a gente perguntava como implantar uma governança de forma efetiva durante a primeira geração. Então, eu deixo aqui, como conclusão do estudo, 10 dicas relevantes para quem quiser trabalhar, né? Primeiro, não tenho dúvida que a gente precisa ter o patrocínio do fundador, como a gente já falou, precisa ter a atuação desse especialista em governança, precisa entender isso como um processo gradativo, em que a gente tem sim uma visão de onde a gente precisa chegar, mas a gente constrói esse passo a passo junto com as lideranças da família e da empresa. Precisa ter esse plano de evolução gradativa em modelo colaborativo, valorizar muito o papel do fundador, porque ele tem muito a contribuir. A importância do diagnóstico inicial, porque é no diagnóstico que a gente aprende muito da empresa, da cultura, e também é uma forma da gente se aproximar e ganhar a confiança da família. Essa estrutura de governança, eu defendo muito, né, Silvina? Estrutura de governança, para mim, é muito importante. A gente está falando sobre isso na ABC3. É um papel muito importante do conselheiro contribuir com o desenho ou com a revisão da estrutura de governança da empresa, porque é ela que vai contribuir com a evolução desse tema. Atenção à escolha do perfil do conselheiro independente, se eu preciso mesmo de um especialista em algum tema de gestão ou se é um generalista, isso faz toda a diferença para o negócio. Ressignificação do processo sucessório, né? Afinal de contas, o processo sucessório ele é muito mais algo que traz a longevidade, a continuidade. E a governança, ela parte dos temas de gestão, sim, na empresa de capital fechado, e tudo bem, isso não desmerece o nosso trabalho, mas é a partir daí que a gente contribui para a evolução. E para finalizar, o conselho consultivo, ele é só uma parte, e ele precisa estar conectado com o todo, e ele é uma parte importante que vai contribuir realmente quando existe essa visão sistêmica. Bom, de forma geral, foi isso que eu tentei preparar esse resumo com muita muito claro, né? tentativa de cumprir o prazo aqui e deixar o meu muito obrigada a todos que participaram desse estudo e muita gratidão. Foi muito bacana e recompensador para mim concluir esse trabalho. Muito bom. Bem. Luciene, parabéns. Obrigada. Eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui, porque a Luciene e a Joyce são uma referência, né, para muitos conselheiros, que como eu são de uma geração que está entrando agora no mundo dos conselhos, inclusive muitos de nós orientados por elas no início, né? Então, eu achei a sua apresentação muito didática, muito esclarecedora, muito bem organizada, né? Realmente foi uma aula. E a gente tem falado muito aqui de ABC3, eu não sei se todo mundo sabe, né? A ABC3 vale é a Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos Certificados, que reúne esses conselheiros que trabalham com empresas familiares de capital fechado, onde inclusive a Joyce e eu somos diretoras, né? Isso. E eu tenho certeza que os associados da ABC3 devem estar todos assistindo esse programa e aprendendo muito. O Tony eu tenho certeza que está. E eu queria dizer que eu fiquei morrendo de vontade de interromper umas 10 vezes para fazer perguntas, mas eu falei, eu não posso ser egoísta, eu tenho que, enfim, que deixar que as pessoas façam perguntas. E aí eu não sei se tem perguntas do público que chegaram, lembrando, pessoal, que vocês podem fazer perguntas pelo chat do evento, ou pelo WhatsApp da Triever, repetindo o número, né, 021 97188 8335. E aí, Eduardo, chegou. Pode começar com as suas Posso perguntas, fazer? Opa. eu vou. Então, eu tenho que ter a premissa, afinal, estou na mesa, né? Então, eu vou me beneficiar, vou fazer a primeira pergunta.
E eu vou voltar para um tema que vocês abordaram bastante na apresentação, que é a questão do respeito ao legado. Porque eu realmente entendo que uma empresa familiar tem uma questão da cultura, dos valores, que são muito do próprio fundador. O fundador imprime uma marca. E a gente vê tantas marcas importantes, até de empresas de capital aberto, onde o fundador, desde o início, colocou cultura, e isso é, às vezes, um dos fatores de sucesso da empresa. Aliás, na maioria dos casos. E aí vocês falaram muito de respeitar a cultura, o legado, respeitar o fundador, mas como isso acontece na prática, né? Na hora que você chega com um modelo de governança para ser implementado, como é que você consegue implementar essa mudança e, ao mesmo tempo, respeitar o legado do fundador e da família? Bom, como a gente comentou, a primeira questão quando a gente começa no diagnóstico, a gente ouve, a escuta, é a questão da escuta ativa. Então, o diagnóstico visa exatamente uma imersão na dimensão família, empresa, patrimônio. É nesse momento que a gente entende toda essa cultura, todo esse legado, entende quem é esse empreendedor, como que começou, essa história dele, que com muito orgulho ele nos conta e nos passa todos esses valores, qual é o propósito dele. E aí a gente entende, não só isso, obviamente, porque o diagnóstico é uma imersão em profundidade nas diversas alavancas, né? Não só financeira e tal, mas nessa questão do legado, a gente entende em profundidade, e mais do que isso, a gente vê o quanto ela realmente permeia a organização. Então, através de pesquisa, fazendo entrevista com a liderança, entrevista com membros da família, com o próprio fundador, entendendo na pesquisa de clientes o quanto esta cultura saiu de verdade deste fundador e está refletindo nos diversos stakeholders. E aí, neste diagnóstico, a gente entende para poder, aí sim, falar, bom, este legado é importante e é isso que vai precisar da continuidade. Então, é neste diagnóstico que a gente entende. Eu colocaria mais um tema, né, que a gente faz um trabalho muito próximo com o fundador. Então, a cada reunião, a cada etapa, a gente tem uma conversa com o fundador depois. Que a conversa é o momento das conversas difíceis, é o momento do feedback, é o momento de... a gente vai mostrando aos poucos que existem outras possibilidades de fazer a coisa de forma diferente, que existem outros mecanismos que podem contribuir com a empresa dele. Então, eu diria que essa conversa com o fundador, ela permeia todo o trabalho, né? Então, durante toda a etapa, a gente tem conversas, né? Primeiro a gente tem um grupo de WhatsApp com o fundador da empresa e nós dois, o tempo inteiro. Então, a gente está falando, cria proximidade, ele tem que confiar, sempre. E quando ele começa a confiar em você, em te ouvir, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil, sim. Ele é a interface porque é aquilo que nós falamos. Se ele não comprar, ele é o patrocinador. Ele sabota. Sim. E ao longo da pesquisa surgiu alguma revelação, alguma coisa que você não esperasse, assim, alguma coisa que tenha sido reveladora? Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, assim, eu fiquei muito surpresa com a adesão à pesquisa. Em primeiro lugar, porque assim, 99% das pessoas que eu convidei deram um ok e responderam com de forma muito genuína, né? Querendo muito participar. O que para mim foi muito positivo, porque mostra realmente que as pessoas estão engajadas com esse tema, né? E o segundo ponto, apesar da gente desde o início ter essa preocupação com a educação, tanto do fundador quanto do sucessor, do tema da governança, do descomplicar a governança. Então, a cada reunião, a gente leva um tema de governança para falar de forma didática. Então, a gente apresenta. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa naquela avaliação, a evolução de quase 60% no nível de conhecimento antes e depois. Me deixou bastante surpresa, viu? Muito bom. Essa questão da genuinidade, eu digo que é uma característica nossa, desde o início da Triever. Como a gente tem como um propósito genuíno, desde o início, de levar as melhores práticas, de fazer
de dar acessibilidade, né, da governança, acaba que o retorno vem também, né? Então, acho que verdade, é genuíno mesmo. E os nossos clientes ficam nossos amigos, é impressionante, né? Isso é um bom a gente sinal, passa né? pela empresa Isso e a gente É vira um processo amigos todo da que depende de família. confiança, Sim. Não, sim, e eles nos indicam para outros amigos, para outros clientes. que tá na O nosso mesma maior fase, né? cartão de visita é o nosso cliente. projeto. A gente pode fazer mais algumas perguntas? Acho que sim. Acho que Vamos sim, eu dar não um sei tempo. como é que está o tempo, mas eu me temos 3 perdi. minutos. 3 minutos. Ah. Então vamos lá. Pois é, eu continuo preocupada com o fundador. Então vamos lá, bora. Mas ele realmente é a maior preocupação. A gente pois tem que dar atenção para ele. Tem. Pois é. Aham. E vocês falaram muito naquele fundador que às vezes pode até, vocês falaram a palavra sabotar. E eu sei que isso acontece, seja assim, falando mais do que deveria numa reunião, né? Às vezes porque você vê que a pessoa não quer ouvir, então ela só quer impor o que ela fala. Tem a pessoa que tem a agenda paralela, né? Que decide uma coisa na reunião, mas depois faz outra na prática. Sim. E por aí vai, né? As estratégias de sabotagem são São inúmeras. E acho que faz parte do trabalho do conselheiro conhecer todas elas, né? Sim. E aí a minha pergunta é, quando vocês percebem que existe essa posição, que o fundador está na mesa, diz que quer governança, mas ele está com esses mecanismos, o que vocês fazem? Que estratégias vocês usam? Feedback para ele. A gente fala com todas as palavras, as conversas difíceis, né? E dizer para ele, a gente já disse, olha, para seguir assim, é melhor você não seguir, porque você está nos pagando para vir aqui fazer um teatro que não vai enganar ninguém, né? Então, assim, esse é o tipo da conversa que não é fácil você ter, né? Exige muita habilidade, humildade para a pessoa entender a objetividade, digo, assertividade, né? Tem que estar muito claro e que a gente só está tendo essa conversa porque a gente realmente está preocupado com a empresa e com a evolução e etc. E aí, Silvina, pode acontecer de tudo. Pode ter aqueles que vão dizer, não, mas tá bom, mas é isso mesmo que eu quero. E aí cabe a cada um de nós decidir se a gente quer ou não quer seguir, mas eu diria que na maioria das vezes, quando a conversa, quando se percebe essa intenção genuína de contribuir com a empresa, eu acho que a gente deixa uma pulga atrás da orelha, quando bem colocado. Então tem muita essa habilidade no tom da conversa, na estratégia, em como ela é feita, e algumas vezes também, dependendo do contexto societário da família, falar com o fundador e falar com outras pessoas da família, que seja a esposa, se ela trabalha na empresa junto, com o filho que depende da empresa, porque afinal de contas, quando você compromete o legado e o longo prazo, você compromete muito mais o futuro da próxima geração do que o do fundador, né? Então, assim, às vezes a gente também tem essa decisão, a conversa é só com o fundador ou essa é uma conversa com a família? E a gente fala para ele, essa conversa precisa ser feita com a família. E a gente pede permissão a ele para trazer, na maioria dos casos, eles concordam. É que eles acabam também sendo muito dominantes na família, né? Então, também pode acontecer de você levar para a família, e a gente já teve casos de cliente em que a família inteira sabia que aquilo não era o melhor caminho, mas acatou, e o filho, muito lindo, disse assim, eu, por amor ao meu pai, apesar de não concordar e de entender que vocês estão certas, mas ele que criou tudo isso, então só me resta... Concordo. Mas tem Que outros bonito, que tem, aí sai lindo. tapas e beijos e etc, e a gente vê de tudo, né? A gente está finalizando aqui já. Poxa, que pena. Eu acho que as perguntas que sobrarem, eles depois respondem pelo chat. A gente pode responder, sim. Sim. Acho que fica o número do WhatsApp da Trieve, se tiver, como o tempo a gente quer ser pontual, fica o número, né? Qualquer pergunta, se enviarem pelo WhatsApp, a gente pode responder. Oi? Tá no rodapé também, ó. Na Estúdio Nota 10, aqui tá no rodapé o número. Quem quiser enviar perguntas, a gente vai ter o maior prazer de responder ou de marcar um novo meet aí pra gente conversar. Até porque é um tema assim, que Super apaixonante. Apaixonante, é uma delícia. Eu sou suspeita, nós somos suspeitas, né? Porque é algo que a gente faz com paixão. Eu queria dizer que assim, o valor da sua pesquisa, ainda tem muito pouca coisa publicada. Sim. E ela é importantíssima para todo mundo que está estudando e trabalhando na área. Ela realmente tem muita relevância, e eu acho que eu recomendo a leitura dela com mais detalhes, né? Não só a apresentação aqui, porque é uma fonte de aprendizado muito importante
E não só pelos dados e pelas informações, mas pelo seu olhar, né? Que é um olhar sensível, estruturado, muito comprometido, né? A gente consegue sentir o compromisso e o propósito que existe por trás do trabalho com essa questão das empresas familiares brasileiras. E, enfim, ressaltar essa questão do que é um processo autoral, né? Você fala muito na pesquisa, a gente falou aqui, né? Não existe um caso igual ao outro. Eu acho que isso torna esse trabalho tão apaixonante. E cada empresa tem uma trajetória, tem seus valores, tem suas culturas, suas relações familiares. E, enfim, assistir aos resultados dessa pesquisa, ouvir a Joyce, ouvir a Luciene, foi uma aula, foi uma oportunidade de enorme aprendizado. Então, eu só tenho a agradecer em nome de todos os conselheiros jovens que, não de idade, mas até de trajetória, né, que estão ouvindo e aprendendo com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade e esse diálogo tão enriquecedor que a gente teve aqui. Novamente, estou muito honrada e eu passo a palavra para vocês para fazer o encerramento desse encontro. Que pena que foi tão curto. Passa rápido. Não, quando a gente fala algo que a gente gosta, né, passa rápido o tempo, né? Eu queria deixar uma mensagem final, e aí é para todos, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje, né, primeiro é que não tem um modelo único de governança. E segundo, que é melhor começar pequeno do que não começar. E que os conselhos consultivos deixem de ser uma teoria, né? Porque muita gente coloca lá como uma coisa distante. E se torne cada vez mais parte da vida, da história das nossas empresas familiares. Eu não tenho dúvida que com muito diálogo, com muito respeito e visão de futuro, a gente vai transformar cada vez mais empresas familiares. Também essa é a minha mensagem. Luciene, desculpa, antes de passar para as suas palavras finais, eu só queria lembrar as pessoas que o programa vai ficar disponível no canal de YouTube da Triever. Sim, isso aí, bacana. Eu queria primeiro agradecer muito, Silvina, a sua participação aqui. Muita honra ver você aqui, né, como representante de um ecossistema de governança voltado para empresas de capital fechado. Uma nova geração, acho que uma geração de conselheiros que nasce já nesse contexto. Eu sei que a Silvina atua muito mais com startups do que com empresas familiares, mas é um prazer enorme ter você aqui. Agradecer o Edu também, parceiro antigo da Triever, que ajudou muito a gente a construir o que a gente chegou até aqui da marca. Agradecer Joyce, minha sócia no dia a dia, trabalhando. Agradecer a todos que estão aqui e dizer assim, muita gratidão a todos vocês que contribuíram para a gente chegar nesse momento e poder compartilhar e contribuir com esse ecossistema. Os meus votos é que a gente possa seguir juntos, levando boa governança para cada vez mais empresas. Esse é o nosso propósito e, para isso, a gente está aqui humildemente contribuindo um pouquinho do que a gente aprendeu e deixando uma provocação aí que a gente possa seguir aprendendo juntos e trocando muito, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Um prazer enorme. Obrigada, hein? Muito bom. Muito bom. Agradecer a Mosaico também, né? Que nos ajudou a organizar esse momento aqui brilhantemente.